Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal do Akasha. Hoje vamos fazer a resenha do tarô da Spacians Tarot, o tarô dos espaços, onde é levado em consideração os espaços. O indivíduo, o ser humano, não aparece em nenhum momento nestas cartas. O principal fator dessa carta é mostrar os espaços e tendo o ser humano como se fosse em visão primeira pessoa. Portanto, vocês vão encontrar os elementos e os lugares onde os elementos interagem diretamente. Isso principalmente nos arcanos menores. E nos arcanos maiores, nós vamos ver espaços e determinadas cenas que arremetem à natureza, tendo relevância à fauna e à flora, mas principalmente os espaços. E aí ele vai traduzir toda uma lógica muito interessante. É um tarô muito agradável, muito bom de se ter. Também devo levar em consideração que ele tem uma textura e uma arte, uma estética artística feita, me parece, com a técnica de pastel ou giz de cera oleoso. Então dá uma causa em nós, precipita salta aos olhos uma linguagem, uma estética artística muito agradável. E do ponto de vista tátil, é um tarô que escorrega um pouco, mas tem uma sensação um pouco aveludada, diferente de outros tarôs que eu já mostrei aqui no nosso canal, que são tarôs que deixam o nosso tato um pouco pegajoso, porque são lâminas bastante brilhantes, então tem uma textura diferente, a laminação é diferente. Pois bem, então vamos ao primeiro aqui, que é o louco, The Fool. Vocês devem perceber que logo na primeira, como eu disse, não aparece nenhum ser humano. O tarô todo é assim, sem nenhum ser humano. É só os espaços e a sua observação do meio, que vai traduzir uma linguagem, uma abordagem muito interessante, permitindo também que o tarólogo, o operador deste tarô, possa intuir e fazer adendos segundo a circunstância que a própria iconografia, o próprio desenho evoca no indivíduo. Tem cenas muito autodescritivas e que fica até relativamente fácil em alguns momentos de você fazer algumas observações e colocações que fazem a diferença, o que não é possível num tarô, digamos assim, tradicional. Portanto, é um tarô temático e muito lúdico, muito colorido e que expressa uma riqueza de significados que não agridem e não comprometem o valor de significado básico da tradição da leitura do tarô, ok? Então aqui, logo na primeira carta, nós observamos que o precipício não é só o precipício. O precipício ele está sendo observado em primeira pessoa, numa visão primeira pessoa, com uma ponta destacada. Então perceba que é o pináculo do precipício. E o pináculo do precipício está quase na mesma linha do horizonte, ao fundo. E é o céu, um céu esmeraldino com tons laranjas, rosas, que dá a entender um final de tarde. A próxima carta será o The Magician, o Mago. Nesta carta nós observamos 4 dos naipes, que são os naipes dos arcanos menores. E eles estão em plano de destaque, nem em primeiro plano, nem em segundo, nem em terceiros. E nem terceiro, porque ele fica bem destacado, estão todos no mesmo nível. Vocês podem observar que no lugar das taças, os autores, o desenhista preferiu utilizar um copo. Então é um copo de porcelana. Os paus é uma vareta ou varinha, como está descrito no livro, que é um livro online que acompanha. Quando você adquirir este deck, vocês vão observar que o livro ele não é físico. Você precisa baixar
através de uma foto que você apreende do QR Code que vem junto com a caixinha. Daí nós vemos o gládio ou as espadas, aqui a lemniscata, que faz uma interação com a vareta, e por fim o pentáculos ou propriamente dito moedas. Na próxima carta nós temos então a sacerdotisa, e como não existe a figura humana não tem relevância nenhuma, porque aqui a relevância é os espaços, é a visão que o espectador tem da natureza, da sua fauna e flora, dos elementos, até mesmo os minerais. Perceba que aqui nós temos uma lua, só que não é bem uma lua. É como se fosse o desenhista quis brincar com a ideia de uma pérola, ou ao mesmo tempo passar a ideia da lua que existe na carta tradicional da sacerdotisa. Percebe que aqui existe um céu dentro dessa concha. E a concha é ela tem uma linguagem visual muito interessante, que é espiralada, que é até a própria expressão do processo evolutivo e tudo mais, que em algumas tradições, digamos assim, de outros oráculos, lembra o caracol ou o ocotô, que está expresso na ideia da evolução, a trama da evolução, os ciclos evolutivos e daí por diante, e que expressa esse poder de penetração no inconsciente, porque a lua está dentro e não no alto na carta, e ela está nas areias. As areias é onde toda a humanidade deixa suas pegadas, deixa sua memória no mundo. Bem, a água do mar, ela cobre, retira essas pegadas, então leva e traz num fluir constante de informações e numa conexão direta e bastante profunda com o processo lunar, com o magnetismo que a Lua imprime sobre essas águas e seus ciclos da Lua positiva, negativa, ou Lua branca e Lua escura, com todas as suas variações e influências no próprio psiquismo dos seres humanos, na natureza e no todo. Aqui vamos observar a imperatriz, e a imperatriz, o que sobrou dela é apenas aquela figura que existe lá no Marcélias, que tem uma águia no escudo. Aqui não, a águia é viva, é a própria águia no seu meio ambiente, no seu ambiente natural, habitat natural. Daí vocês podem observar a prosperidade e a comunhão de várias espécies de plantas convivendo de forma próspera e abundante, criando uma espécie de touceira, mas não uma touceira que tenha a intervenção do ser humano, uma touceira à vontade da própria natureza. Logo temos o imperador. O imperador segue a lógica da sua consorte, que é a imperatriz, todavia já é organizado, já é estruturado, já existe uma disciplina rígida para se encontrar tendo este foco, essa disciplina, encontrar um mecanismo rápido e eficiente de conquistar e de organizar de forma a trazer uma certa organização, disciplina e rigidez, porque aqui nós já vemos as flores de papoula, não existe a variedade de plantas como existe no outro, então não existe a liberdade, existe uma imposição e uma escolha, ou até mesmo não bem uma escolha, mas uma prioridade que é dada à utilização apenas das papoulas. É importante lembrar que aqui eu não estou levando em consideração os significados em si, porque nós acreditamos que vocês já são estudantes do tarô, ou são simpatizantes ou pessoas que querem estudar. E se são pessoas que querem estudar, podem nos procurar, acessar
nosso site www.doacaixa.com.br para que vocês possam ver as nossas ofertas de cursos e para aquele que já fez algum curso, mas ainda não sente muita vontade com o uso do tarô, para fazer uma reciclagem, ou aquele que já tira o tarô, faz suas leituras, seja para você mesmo ou para outras pessoas, mas queira aprofundar, conhecer mais a fundo, nós temos os aprofundamentos intermediários e avançados. É só vocês buscarem que vocês vão encontrar lá. Então, aqui não tenho nenhum objetivo de ficar explicando o significado de base, e sim apenas relatar alguns adendos que são observáveis na lâmina deste tarô, que é para mim muito especial. Aqui o Hierofante, vocês podem perceber, para qualquer pessoa de cultura razoável, logo identifica que isso tem a ver com Stone Age. Então, um lugar sagrado, um lugar antigo, tudo que diz respeito a isso é uma tradição, talvez até uma tradição que se perdeu e que o ser humano, no seu pensamento mágico, tenta recompor, mas recompõe de forma muito aquém, cheio de rombos. Mas o interessante é que é uma noite de lua, e é uma noite em que as coisas acontecem, as coisas fluem, mas existe todo um processo onde a tradição é que fala mais alto. Neste próximo, nós vamos ver The Lovers, ou Os Amantes, carta do arcano número 6, que é um divisor d'água dentro dos arcanos maiores. As duas cartas que são divisores d'água ou extremamente importantes dentro dos arcanos, ditos arcanos maiores, para nós é o arcano 6 e a outra, a carta da estrela. Aqui nós podemos ver as hélices, uma tentativa de expressar e de deixar patente o nosso registro, a nossa ancestralidade, a nossa tendência a tomar decisões baseadas nas influências, até mesmo no nosso próprio DNA. Então, fala um pouco dessa influência do seu DNA, da sua decisão ser guiada por aquilo que você foi pensado, por aquilo que você foi idealizado, por aquilo que você foi criado. Influencia muito as decisões, levando em consideração que um dos significados mais importantes da carta número 6, o Enamorados, é a decisão. Então fala dessa influência, da sua estrutura básica, do seu DNA. E nós sabemos muito bem que nossos ancestrais até 1600, se não me engano, 1700 anos, têm esses registros do DNA e da vivência, da experiência deles viva ainda em nós, através do nosso DNA. Por que não, para quem tem a convicção da reencarnação, como nós, muitas das vezes nós somos os netos de nós mesmos, ou os bisnetos, os tataranetos. Então é uma linha de continuidade natural. Daqui nós já observamos a carta do carro, o fluir das águas entre duas falésias, me desculpe. Então, entre duas falésias, e ali mais à frente a necessidade de encontrar um novo horizonte, mas mantendo-se firme, convicto dessa direção, desse fluir das águas e desse cuidado, e até mesmo do abdicar, do abrir mão do lado de cá, para encontrar o que realmente vai fazer a diferença, onde tem um campo de luz para a pessoa lá do outro lado. Ali já temos Strange, a força, o arcano número 8, e vocês percebem que é como é bem tratada, é bem pensada essa carta, porque está num cacto e o cacto deu flor. Então perceba bem a dicotomia. Um cacto que não é muito fácil de você lidar, se você pegar você vai espetar a sua mão, então
é uma planta defensiva. Perto de outras plantas, poderíamos dizer que é uma planta agressiva. É claro que não existe nenhuma planta agressiva, mas é o que passa essa ideia, tenta passar essa ideia. Então, no meio dessa hostilidade ou dessa agressividade, existe uma possibilidade de haver beleza e de uma flor desabrochar. Então, a docilidade, a meiguice, mas sobremaneira a beleza e essa capacidade de resiliência de fazer com que as coisas, quando começam a sair do lugar por meio de uma hostilidade ou de um ódio ou de uma falta de um autocontrole, existe aquele jeitinho, aquela maneira toda especial para que você recobre a tua beleza, a tua essência, que é bela como essa flor amarela. Perceba que está no deserto, é uma planta que guarda água, guarda os fluidos. Então, saber lidar com esses sentimentos, com o elemento água, para conseguir, no momento exato, transparecer o melhor de você, para você mesmo e para os outros. Aqui, vocês podem observar que já temos o eremita, the ermite. Então, a lanterna do eremita está no chão, porque não existe um ser humano. Aqui a proposta são os objetos, a fauna, a flora, a natureza, os espaços. É como se o ser humano estivesse fora do nosso ângulo de visão, observando a sua própria lanterna ao chão. Numa noite escura, só está iluminada onde a lanterna está. Então é essa questão do foco e encontrar o ponto exato, aquele ponto em que você pode dar um passo na direção de onde está iluminado. Você pode, em alguns momentos, preferir ficar no escuro, se isolar, não ser visto ou não se permitir ser visto e mostrado como de fato é. Ou em alguns momentos você pode caminhar para esse campo onde a luz consegue iluminar. E aí você experimentar uma capacidade, uma melhoria de observação de tudo que tiver ao seu redor. Então é a necessidade de entrar no vale escuro ou adentrar na mata escura para tentar encontrar quem? Você mesmo. Aqui nós temos a roda da fortuna, que são galhos criando espirais. Aqui nós temos uma espiral destrocêntrica, ou seja, ela começa da esquerda para a direita, então ela é agregativa. Então, esse movimento agregativo que vai ganhando corpo à medida que nós vamos vivendo, as coisas vão acontecendo, nós vamos aprendendo com essa espiral evolutiva. Perceba que essa espiral ela estava expressa lá na concha, na ponta da concha, onde eu falei que lembra a ideia dos caracóis, que tem essa estrutura em espiral que faz menção ao Cotô, que é a tradição de outro oráculo, que é o Eridologum, o Ponifá, o Pelifá, vai ter essa visão. É claro que não só essa, mas a principal do processo evolutivo, os ciclos evolutivos e expansivos. Aqui vocês devem perceber que já existem 4 tipos de floras surgindo, tá vendo? Já são 4, 1, 2, 3 e 4. Menção àquela questão dos 4 elementos. Ali nós observamos na justiça, igual quando nós jogamos uma pedra na água e nós vemos aquelas ondas concêntricas abrindo. Aqui estão essas ondas concêntricas abrindo, do centro para a periferia ou para o externo ou o exterior. Então esse movimento de ciclos concêntricos do menor para o maior num processo de vibração por repercussão. São ondas mecânicas, digamos assim. E aqui no centro existe o preto e o branco, a junção do preto e branco dá o cinza. O processo que nós passamos de pesquisa, de
avaliação até conseguir distinguir o branco do escuro, que nada mais é os paradoxos. É nisso que nós devemos repousar nossa mente para bem aferir e conseguir lidar com a repercussão da linha justa, seja do karma ativo ou do karma passivo. Então, prosseguindo, pessoal, com o nosso review, nós vamos agora para a carta número 12. Então, a carta número 12 fala da necessidade de ver as coisas sob outra perspectiva. E aqui o ponto que é colocado para nós, uma vez que o tarô fala de espaços, é que o ponto de vista é um ponto de vista que deve ser levado a todo momento de forma bastante ampla, porque perceba bem, aqui a proposta dos autores é que a pessoa seja e perceba como um astronauta percebe a própria Terra. Haja vista que os astronautas, quando há relatos e vários relatos de astronautas que estiveram na Lua, que em virtude dessa experiência eles mudaram a visão de mundo, a filosofia de vida que eles levavam até então, da água para o vinho. Muitos se tornaram pessoas espiritualizadas, pessoas com um maior senso crítico, ético, com uma necessidade de ajudar o próximo, desenvolver um altruísmo, um trabalho caritativo significativo. Então, perceba que os autores do tarô quiseram trazer para isso, o desenhista quis trazer para este tarô essa possibilidade da gente poder observar de um ponto onde a nossa visão é a maior possível, a mais ampla possível, porque é a visão do próprio espaço sideral, onde você enxerga as coisas e todos os problemas que está aqui de uma forma assim, quase que insignificante. É quando a gente percebe que os problemas, eles não são bichos papões, e são coisas como se fosse o fim do mundo. Então é quando a gente olha para aquilo e diz assim, não, espera aí, deixa eu olhar de forma mais ampla para tudo isso. E aí você esquece, leva em consideração que os problemas são muito pequenos e que você pode despender sua energia com outras coisas que estão correlacionadas e que também reclamam sua atenção, de modo a você não dar um foco exagerado ou até mesmo distorcer a realidade de um problema, de uma dificuldade, por causa de um apego a querer que as coisas sejam sempre do seu jeito, a seu modo. Então, eu gostei muito da ideia tratada aqui, onde é mostrado que a pessoa precisa ver de um ponto bastante abrangente, que é a própria Lua. Não existe espaço mais abrangente que este. Aqui nós observamos a morte, a carta da morte, e aqui só os esqueletos e a tentativa de dominar essa flor, dominar esse processo de transformação, ou até mesmo paralisá-lo, o que é inviável. Ali nós temos agora a temperança, nossa carta de número 14, e ali nós vemos o mundo ou a litosfera, da superfície para baixo e dali para cima, a superfície para cima. Então, na parte de cima existe um espaço, um lugar onde está nevando, onde tem muito frio. E aí logo uma névoa, e aí a gente não vê bem a divisão. E aí já começa as profundezas, o calor das áreas do magma, do NIF. Então esse contraste, ficou bem interessante essa ideia de quente, frio, calor, fogo e frio, úmido e seco, muito dentro do que a gente já espera mesmo da carta,
mas abordado de uma maneira muito legal. E a gente vê essa névoa como um ponto de encontro, onde essas forças podem encontrar e criar uma nova situação que é diferente desse extremo e diferente deste extremo. Agora, nós temos aqui a carta The Devil, que é a carta do diabo para nós, nos tarôs tradicionais. É uma carta, uma lâmina que é bem claro esse isolamento e essa dificuldade de sair da floresta. É quando nós estamos perdidos no meio da floresta, estamos presos. Agora, essa floresta escura, aterrorizante, tão silenciosa que o silêncio é tão significativo que chega a ser enlouquecedor, que a única coisa que você queria é ouvir a voz de uma pessoa. Então é quando às vezes a pessoa está vivendo aquela vida que não era para ela estar vivendo, ela se colocou naquela situação, ou seja, a pessoa entrou para uma mata sem saber, achando que era a Bambambam, achando que ia conseguir sair, porque se entrou de dia, sair de noite ou sair a qualquer hora seria fácil para ela, uma vez que ela entrou. Mas aí depois que ela entra, ela percebe que ela não tem condições de sair por si só, então ela precisa de ajuda. Então vai muito de encontro com a proposta da carta do diabo. Quando você se coloca numa situação que você se torna prisioneiro e você começa a andar em círculo. E a única maneira de você sair e se libertar disso é aceitando ajuda. Sempre haverá alguém querendo lhe ajudar. Aqui no caso, sempre haverá alguém buscando por você que está perdido na mata escura. Aceite essa ajuda. Aqui nós já temos a carta da torre, The Tower. Essa carta, vocês podem ver que existe vários pedregulhos e alguém foi lá e organizou eles. E aí, de repente, aquilo que parecia muito fácil de estar equilibrado e se manter lá por tempo determinado, foi abalado de forma significativa e repentina por um raio. A intervenção divina na nossa vida, ou da providência divina, ou até mesmo aquelas situações que, por já se mostrarem insustentáveis, elas são rompidas por tragédias, por problemas que vão acontecendo de forma inesperada, mas que no fundo, se for avaliar no final das contas, foi um verdadeiro alívio. Então é quando a gente diz males que vêm para bem. Quando a vida já não é mais sustentável, aquele padrão de vida já não corresponde às nossas necessidades, nós as mantemos ou por uma questão de orgulho ou vaidade, e aí o nosso belo e ajeitado castelinhos de pedra, de pedregulhos, é abalado por essa questão externa repentina, as quais nós não dominamos. Ninguém domina um raio, ninguém domina nenhum fenômeno da natureza assim de forma ostensiva, tá? Fique isso claro, de forma ostensiva. Então essa é a carta The Tower, a torre. Aqui nós temos The Star, número 17, que é a segunda carta que nós consideramos um divisor d'água dentro dos arcanos maiores do tarô. E ali vemos uma pessoa, como se a pessoa estivesse deitada observando o céu. Mas é como eu disse, aqui você não vai ver nenhum ser humano. Os seres humanos aqui não têm importância. O que tem importância é a interação com o meio, é a observação dos espaços. E ali a observação que está em destaque é essa estrela, que dentre todas as outras estrelas é a que brilha mais. É como se fosse a estrela guia, a estrela que mais chama a nossa atenção e que nos faz ter um momento de êxtase ou comunhão.
e até uma abertura que nós damos a nós mesmos para a oportunidade, que muitas das vezes nós engavetamos ou que nós não aceitamos por uma questão também de dificuldade de lidar com o novo e com essa questão espiritual e a cobertura espiritual que às vezes se manifesta numa palavra ou numa extensão de ajuda de pessoas próximas ou desconhecidas. Mas é um momento de realmente de engrandecimento, de retomada das coisas como elas devem ser. A vida começa a ter um novo significado. Muito em virtude por causa do processo traumático da torre, é claro. Por isso ela vem na sequência. A vida é feita disso mesmo, altos e baixos, processos escuros, sombrios com processos luminosos. O próprio tarô tem essa dualidade, todas as cartas têm luz e sombra. Aqui, por fim, nós temos a carta da Lua. A carta da Lua tem cogumelos. E a Lua, ela tem uma expressão muito grande, tem um destaque muito grande nessa carta, porque ela ocupa quase 50% da lâmina. Eu diria até um pouco mais, 50%, talvez uns 55% da lâmina é a própria Lua. Então, uma Lua cheia, onde a luz polarizada se faz presente através dela. A Lua não tem luz própria. A luz que nós vemos quando nós a vemos iluminada numa Lua cheia, é a luz polarizada, é a luz refletida do Sol. E interessante é que esses cogumelos, como vocês sabem, existem famílias de cogumelos que são alucinógenos. Até músicas aqui de alguns autores brasileiros que fazem menção a isso, como o cantor Ventania, que tem a música lá, louco, 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 cogumelo, cogumelos azuis. E aí ele vai cantando, falando sobre as viagens que ele tem através do uso dos cogumelos. Então aqui nós temos os cogumelos como um fator relacionado ao significado de base da carta, que tem a ver com as ilusões, mas aqui é a alucinação mesmo, é o processo em que você se permite ser iludido. Você introjeta e toma essa ilusão como se fosse uma realidade. Muito em virtude por causa do medo de enfrentar as coisas como elas de fato são, e todo esse processo de dificuldade, de cristalização de traumas, principalmente relativos à infância, eles eclodem e eles perdem remediação e nossa libertação na carta da Lua, para observar não a luz polarizada, e sim a luz que vem do Sol. Como nós ainda somos muito incapazes e o nosso olho não tem a capacidade de olhar o Sol diretamente sem comprometê-lo, sem queimar a nossa retina, nós ainda olhamos para a Lua como referência básica. Daí os românticos, daí aquelas pessoas que são muito influenciadas por esses processos magnéticos, nesse casamento eletromagnético, os eflúvios do Sol, que para nós é como se fosse a verdade, e a Lua é como se fosse a sombra ou aquilo que não é de fato, é a ilusão, é o Maya para os hindus. Então é o processo natural que todo ser humano, a realidade natural que todo ser humano tem que galgar e encontrar a seu modo, a duras penas, embora nesta carta, quando ela sai numa tiragem, é interessante fazer um acompanhamento de receita, um acompanhamento psicológico com uma terapia que seja do seu interesse, ou até mesmo o próprio tarô terapêutico, ele tem condições, por meio de consultas recorrentes, uma vez por mês, tratar o assunto em questão do trauma para auxiliar a pessoa a angariar os recursos
e descortinar e entender todo esse processo de cristalização dos cascões ou dos corpos de arquivo nocivos, tóxicos, que por uma questão de tentativa de suportar a realidade que se impõe, porque a vida continua independente das tragédias e dos problemas que nós temos, a vida ela continua, o tempo é implacável e é inexorável, não volta, isso é inexorável. Então nós continuamos andando e aí vai criando cristalizações, corpos de arquivos que vão, por densidade, caindo na nossa estrutura do subconsciente. Daí por diante, se não for devidamente trabalhado, preencher o nosso consciente e criar subrrotinas que vão ditar determinados comportamentos incoerentes ou comportamentos que nos autossabotam. Bem, então essa foi a carta da Lua. Tem muita coisa ainda para dizer, mas deixemos isso para os estudos do nosso curso ou para você que queira fazer uma tiragem conosco, certo? Então aqui nós temos The Sun, o Sol, carta número 19, e aqui o girassol bonito, aberto para o alto, em perfeita sintonia, em perfeito alinhamento com o Sol. E o Sol é um Sol branco, é o Sol, vamos dizer assim, o mais brilhante possível, é a clareza das coisas, é o sucesso que nós podemos ter em algo. E é essa possibilidade de entender que o Sol é o astro-rei e é uma referência da potência do nosso próprio espírito, que deve dominar e se manifestar nos ciclos e ritmos da própria vida, em comunhão com os ciclos e ritmos da natureza, os aspectos materiais. Então é o espírito dominando a matéria. Então é quando nós somos bem-sucedidos nesse aspecto e nos sentimos muito felizes, muito agraciados, um sentido de gratidão começa a infundir a nossa vida. Embora, uma vez que essa carta esteja na sombra, embora ela tenha um índice de luz, porque é uma carta onde tem um sol, é claro que ela tem mais luz do que sombra. Então ela é mais positivada do que negativada nas nossas tiragens, mas é claro que em situações extremas, quando ela é acompanhada de outras cartas dentro da mandala, da configuração da tiragem, na leitura, ela pode efetivamente estar vibrando em seu aspecto de sombra. Então é como se fosse sol entre nuvens, como aquele dia nublado, onde as coisas não parecem. Você tenta, tudo dá indicativo que ia dar certo, mas não sai como você quer. Funciona, mas ainda não é do jeito que você quer. Então a gente pode trabalhar com a questão da gratidão, da pessoa desenvolver o hábito de sentir-se grata. É como já tenho dito algumas vezes, de tudo dai graças, como uma citação bíblica, de tudo dai graças. Tenha luz nos olhos e todo o seu ser será iluminado. É saber ser grato, agradecer. Se as coisas estão boas ou ruins, não tem problema. O importante é que você entenda as lições daquilo e seja grato pelo pouco que você tem. Porque esse sentido de gratidão é que faz as coisas tomarem maior relevância e você perceber a beleza e as oportunidades que está por trás dessa cortina ou dessas nuvens espessas, que é o próprio Sol, que é o próprio fator espiritual. É o espírito sobre a matéria e não a matéria sobre o espírito. Os dois estão em comunhão perfeita, de união, mas tendo em consideração que o primário, o mais importante para nós, é a vida do espírito. Aqui nós temos
a carta do julgamento. E a carta do julgamento, vocês devem perceber que aqui existe um caminho. E esse caminho leva para outra dimensão. É como se aqui nós abrisse diminuto portal. E dali em diante, você experimenta uma realidade multicolorida, uma realidade, digamos, transcendental. É quando a gente consegue cruzar o umbral da porta, desafia ali o guardião desse umbral, desta porta, deste portal, e com as palavras que na verdade não são palavras-chave, mas são maneiras pela qual nós levamos em consideração aquilo que nós fizemos, sabendo nos perdoar e perdoar o outro, e virar a página para que as coisas continuem fluindo, para que os nossos caminhos sejam sempre abertos. E aí você começa, de fato, a adentrar uma possibilidade multicolorida. Então, é aquela condição que realmente você tira aquele peso das suas costas. Perceba que do lado de cá é tudo branco, está nevando, a vida aqui já não faz mais sentido. Então, não tem por que a gente carregar uma mochila cheia de pedra, porque aqui já estamos na carta número 20 e a sessão, o agrupamento das cartas principais do tarô, que nós chamamos de arcanos maiores, está prestes a terminar na carta do mundo. Então, é o último passo que a gente dá para dizer assim, nossa, eu vivi, fiz, o que ficou, ficou. O que deu para ser feito é isso mesmo, vamos continuar andando de cabeça erguida. Agora, finalmente, nós chegamos à última carta. A última carta, The World, ou seja, a carta do mundo, arcano número 21, diferente das cartas de outros tarôs ditos tradicionais ou até mesmo os transculturais. Este, por ser um tarô temático, tenta criar uma abordagem visual diferenciada. Então aqui os espaços levam em consideração o espaço sideral, que é o espaço infinito, onde eles trazem para a gente, na iconografia da carta, as constelações. Então aqui nós vamos ver as constelações. Aqui a gente vê a constelação de Touro, aqui a constelação de Aquário, aqui a constelação de Escorpião e aqui a constelação de Leão, que nada mais é uma representação do próprio, que nós temos lá o Rider-Waite, mas aqui está, em vez de aparecer as figuras humanas ou até mesmo de animais, nós vamos ver as próprias constelações. Então essa capacidade de você penetrar e se sentir infundido ou fundido com o todo, é como se fosse quase que um nirvana. Então essa carta traz muito disso. E aqui de novo existe a espiral, que remete aos ciclos e ritmos e ao próprio domínio do tempo e da vida. Eu acho essa carta muito interessante também. E ela está num círculo que remete a essa questão da esfera, do mundo e tudo mais. Então este foi o nosso review com relação a esse tarô, que é um tarô belíssimo, como vocês mesmo podem atestar. E nós faremos a continuação dessa resenha num segundo vídeo, que nós vamos tratar dos arcanos menores. Então nessa primeira parte vocês vão ver vocês só viram os arcanos maiores, e aí quem quiser continuar apreciando e prestigiando o nosso trabalho e sabendo um pouco mais desse tarô, vai precisar ver a segunda parte da nossa resenha. Muito obrigado, até a próxima, pessoal!